Glória a Deus. Vamos ler do versículo 6 a 9, já lemos algumas vezes, vamos ler novamente. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Todos encontramos? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Palavra de Deus. Glória a Jesus. Tome assento. Deus abençoe. Divina Ribeiro, Deus abençoe. Bem-vinda desde Goianésia. Deus abençoe seu filhinho. Confirma o milagre sobre a vida dele. Meus irmãos, nós vamos dar aqui como que uma pausa aparente, mas é para tratar de algo especial também. Só um aviso aqui, os casais que iríamos para Caldas Novas, nós entramos num consenso e pelo devido tempo que estamos passando, decidimos adiar o nosso evento para casais e vamos tentar conseguir cadê a Adriele? Agora vocês mudaram de lugar. Tentar conseguir uma data lá para novembro, mais ou menos, né, ou aproximado, o que der, né, o clube tem que passar para nós também as possibilidades, ou seja, a gente vai conseguir ficar mais para frente um pouco, outros casais que queiram, vai ter como também você ir, se você quiser, porque esse tempo não é tempo de vigiar, aliás, viajar, ora para mim aí, não é tempo de viajar, é tempo de vigiar demais, e porque é tempo de vigiar, a gente não vai viajar, não é? E a gente vai resguardar nossas vidas, nossas famílias, fazer a nossa parte, vai ficar para frente, tá bom? Ok? Então a pausa que eu quero dizer que nós estamos dando aqui, é a pausa, porque nós vamos falar aqui um pouco das heresias na igreja evangélica. A gente fala muito do que está acontecendo lá fora, mas tem que falar o que está acontecendo aqui dentro. A cura primeiro começa na nossa casa, né? A cura que acontece na nossa casa, acontece para muita gente, mas se não acontece na nossa casa, não acontece para ninguém. Então nós vamos falar um pouco sobre as heresias na igreja evangélica, amém? Então, recapitulando alguma coisa sobre o que é heresia, heresias são ideias adulteradas, ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas. Para os cristãos, é todo o conjunto de doutrinas, mesmo evangélicas, que não condizem com a Bíblia e com os princípios elementares da palavra de Deus. Não é porque está sendo dito num altar de uma igreja evangélica que seja verdade. Nós temos que aprender a sermos como os bereanos, que conferia na palavra o que Paulo estava dizendo, e era Paulo que estava dizendo. Então nós temos que ter critério, cuidado, porque, entre outras respostas, porque nós seremos julgados pela própria Bíblia. Jesus não nos julgará, e isso não é heresia. Mas ele não vai ser juiz naquele dia? Mas o juiz não nos julga. Sabia disso? Cadê os advogados aqui? O juiz não nos julga, ele julga as informações, ele julga as provas. Sim ou não?
a advogada Jéssica. Ele julga. Às vezes, um juiz sabe que o cara é malandro, é culpado, mas tem que soltar, porque não houve provas cabais. Mas o nosso Deus não nos julgará pelo que os advogados passarão a nós. Ele nos julgará pelo que Ele sabe. E Ele nos julgará não pelo seu amor, mas a palavra que Ele tem nos anunciado. 12:48 de João. Eu não vos julgo, Jesus disse. Todo o contexto ali dos 3 versículos 4, você vai entender isso. Não, eu não vim julgar e não julgo, eu vim salvar. Mas a própria palavra que eu tenho pregado, essa vos há de julgar no último dia. Ou seja, quem vai nos julgar é a palavra. Por isso que o diabo às vezes intenta, usando altares e situações, para roubar de nós a palavra. Vocês acabaram separando, hein? Para roubar de nós a palavra. O trilho da salvação é a Bíblia. Não é falar em línguas, ainda que seja maravilhoso. Não é ser batizado no Espírito Santo e ter dons, não. É viver a palavra. Praticar a palavra. Guardar a palavra. É fazer o que Davi disse no Salmo 119, não é? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é guardar a palavra no coração como muitos brasileiros guardam a Constituição na mente. Muitos brasileiros aprendem a Constituição para burlá-la, para achar as brechas, como infelizmente membros desse lugar aí que não pode falar, que aí interrompe os vídeos, aqueles que tinham que guardar e fazer valer a justiça, são os próprios que deturpam e acham caminhos outros, escusos e enganosos, para fazer o que eles querem fazer. Isso com Deus não funciona. Com Deus é a verdade na verdade. É fatos nos fatos. E pronto. Estão entendendo? Por isso que às vezes no caminho, no meio daqueles que deveriam ter a verdade, às vezes as heresias e mentiras surgem para desviar. Pedro, na sua segunda carta, o capítulo 2, ele diz que estes surgiriam nos últimos dias, infiltrando as suas heresias, de tal maneira que muitos negariam o senhorio de Cristo. Meu filho, perdeu o senhorio de Cristo, perdeu a salvação. Ele primeiro tem que ser Senhor das nossas vidas. Por sua vez, seita, para entendermos a diferença mais uma vez, relembrarmos, é uma perversão religiosa, cuja crença, prática e devoção se baseiam em falsa doutrina ou em heresias. Enfim, seita refere-se a um grupo de pessoas de uma facção religiosa, e heresia indica as doutrinas ilegítimas defendidas por este grupo. Uma seita é uma heresia organizada. Dave Breese fala sobre isso. A palavra heresia pode ser traduzida por negação ou desvio de uma doutrina básica da igreja, doutrina bíblica, como por exemplo, rejeitar Jesus Cristo, como sendo aquele que veio ao mundo para nos salvar. É interessante como nós estudamos Testemunhas de Jeová, né? Eles falam do Jesus Salvador, mas Jesus para eles não é Deus, foi criado. Então os enganos, um atrás do outro. Uma das doutrinas fundamentais da salvação é Jesus Cristo o Salvador. Que foi enviado pelo Pai. O Pai elabora o plano, Jesus executa o plano, o Espírito Santo convence do plano. O Pai elabora o plano, Jesus paga o preço do plano, o Espírito Santo nos faz viver o plano. É fundamental. Então, se Ele é o Salvador, não pode ter nada ao seu lado para salvar.
Ele é o Salvador. Não pode ter os livros, fulanos de tais, e se não praticá-los não tem salvação. Não pode ter que cumprir a lei, senão não é salvo. Quem é que consegue cumprir a lei? A lei ninguém conseguiu cumprir, meu querido. Só Jesus Cristo que veio e cumpriu toda a lei. Então nós temos que entender muito sobre essas questões e nos, como diz um bom baiano, atarracar em Jesus, abraçar a sua palavra e lutar todo dia para ser fiel até o dia que Jesus nos chamar. Amém? Nós temos que resguardar doutrinas essenciais. Nós não podemos perdê-la. Por exemplo, tem um camarada que eu respeito muito, um conhecedor, tem coisas profundas, palavras profundas, mas aí ele diz, entre outras coisas que eu não concordo, biblicamente, ele diz que Jesus não vai voltar e que a igreja não vai ser arrebatada. Aí consegue um punhado de coisa tentando provar que isso não vai acontecer. Mas eu não consigo ler 1 aos Tessalonicenses 4, 16, 15 a seguir. Quando Paulo está respondendo um povo que está perguntando o que vai acontecer. Tem muita gente que estava esperando Jesus voltar e morreu. E nós estamos aqui, não sabe se vai morrer. Como é que é esse negócio da promessa que Jesus falou? Gente, fica tranquilo, porque vai soar a última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E juntamente, arrebatados. Ou seja, raptados, tirados da terra de maneira abrupta. E eu não consigo ver é uma doutrina fundamental a volta do Senhor. Sabe qual é o problema das heresias no meio evangélico? Que as pessoas hoje não se esforçam mais para se santificar, para viver uma vida correta, reta. Não precisa. Porque a forma que, o universalismo da salvação, meu Deus, não, Jesus já pagou todo o preço, todo mundo vai ser salvo. Vai virar um inferno esse mundo. Porque se todo mundo está salvo, irmão, vai ter muita gente que vai sair do armário. E vai pecar à vontade. Porque a natureza não foi transformada. E aí ele pensa, já estou salvo mesmo? É por isso que não tem mais aquelas igrejas tão consagradas e santificadas como antigamente. Está entendendo? Olha aqui uma pesquisa assustadora realizada pela Lifeway em 2014. É um instituto de pesquisas. Lifeway, Via da Vida, Caminho da Vida, um negócio assim, não é? Caminho da Vida. Então, foi feita essa pesquisa entre os norte-americanos em 2014, nos Estados Unidos. Aí foi feita uma pesquisa sobre opiniões heterodoxas sobre a Trindade, a salvação e outras doutrinas básicas. Conforme os padrões dos conselhos mais importantes da igreja primitiva, essas posturas seriam consideradas heréticas. Vamos lá. O que descobriram? Principais conclusões do estudo são que, embora a imensa maioria, 90% dos evangélicos e 75% dos católicos acreditem que o céu é um lugar real. Quem crê aqui que o céu é um lugar real? O que descobriu? Cerca de 19% dos evangélicos e 67% dos católicos creem que existem outros caminhos para chegar lá que não sejam através da fé em Jesus. É assustador, 19% é muita coisa. E 67%? E por que eles creem diferente? Por causa das pessoas que eles ouvem.
As heresias não começam nos bancos, começam nos altares. E a gente é muito, ainda mais o brasileiro, que é muito hospitaleiro, muito gente boa, é iludido por muitas coisas e fantasias. Assim, para nós que conhecemos a palavra, é um absurdo alguém chegar aqui, preste atenção nisso, alguém chegar aqui com, nós tínhamos 190 pessoas aqui dentro do padrão, né, dos 30%, com 190 vassoura, e dizer que tu levar essa vassoura e pagar 1.000 nela, 500 nela, você vai varrer sua casa e a maldição vai sair de sua casa. Eu acho que teria algumas pessoas aqui que comprariam. Vai por mim que eu sou o pastor. Porque tem gente que tem a capacidade de sair daqui para ouvir besteira, em nome eu preciso de Deus, ao invés de ouvir a palavra, consertar a sua vida e se colocar com Deus. Procura comer as bolotas e deixa de alimentar na mesa do Pai. Mas é um absurdo você comprar uma vassoura para limpar a sua casa, meu irmão. Não, e o bom é o preço, 500, mas vai limpar, uai. Outro absurdo é você vir aqui, e eu te vender a terra do monte fulano de tal. O azeite não sei da onde. Eu tenho certeza, irmão, se eu tivesse chegado aqui com esse aqui, ó, se você ainda não sabe, ainda não pegou, eu trouxe de Israel, isso aqui são sementes de mostarda, a menor semente das árvores, sementes de mostarda. Aí eu trouxe de Israel para mostrar para os irmãos, e alguns irmãos pôs na mãozinha para levar a sementinha e tal, e eu falei, irmão, não é para levar para casa para ser abençoado, é para você conhecer o que é a semente. Quem te abençoa é Jesus. Mas se eu trago um punhado desse negócio aqui e vendo a semente de mostarda, e quem levar, a sua casa vai florescer e vai virar uma árvore próspera. Quem compraria aqui, diga amém. Lá em Portugal tinha uma igreja vendendo por 100 euros um cartão dourado, sócio do céu. Você ri porque você não está sendo enganado. Mas as pessoas vão sendo enganadas, daqui um pouco ela compra um apartamento no céu. Na época da reforma, eles não vendiam a entrada nos lugares para ver relíquias. Eles não vendiam o perdão? Até hoje ainda vende perdão. Ó, na Espanha, um pedaço da roupa de João Batista e o povo vai lá pagar para ver. Nós temos que ter o Deus do João Batista. O Deus do Monte Hermon. O Deus de Jerusalém. Lagarama, Shuramakai. Mas a gente vai sendo enganado e começa... Tem lugares que as pessoas levam tanta coisa para casa que eu fico pensando se vai caber na casa mais alguma coisa, ou e o dia que não levar essa coisa, como que vai ficar a fé? Porque ela materializou a fé. Você tem que aprender a viver com Cristo, para Cristo e por Cristo. Tem muita coisa boa para a gente ver. As principais conclusões do estudo, então, foram estas e outras. Na média, os americanos não parecem muito preocupados com o pecado ou em ir para o inferno depois de morrer. 2/3, 67% dizem, ou 66,666666, dizem que a maioria das pessoas são basicamente boas, apesar de todos os seus pecados. Apenas 18% acham
que até mesmo pequenos pecados podem resultar em condenação eterna, enquanto pouco mais da metade, 55%, afirmam que Deus tem um lado irado. Eles não afirmam coisas pela palavra, é pela cabeça. Menos da metade, 48%, tem a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo que 50% dos evangélicos e 49% dos católicos assinalam que ela é útil, mas não uma verdade literal. Aí que está o negócio. Se você não tem a Bíblia como a palavra de Deus, nós vamos discutir o quê? Esta é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, nos seus originais. Tem gente que diz, Jesus é vida. Não, Jesus não é vida. Jesus é a vida. Nós temos que entender essas coisinhas pequenas que vão sendo infiltradas. E aí, porque se Jesus é vida, então tudo que tem vida é Jesus. Mas se ele é tem que ser de Jesus para mim. Artigo definido. Algumas heresias que devemos combater dentro de nossas igrejas, e agora vamos abordar algumas coisas. Essa pesquisa é só para revelar o que está no coração. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, você crê que a Bíblia Sagrada, de ponta a ponta, é a palavra de Deus? Você crê que essa palavra foi escrita para a sua salvação? Então você lê ela. 35%. Algumas heresias que devemos combater dentro de nossas igrejas. Vamos abordar aqui alguns pontos críticos que nós estamos vivendo nesses dias, e nós não estamos querendo aqui atingir ninguém, nós queremos procurar achar a verdade e os conselhos de Deus para as nossas vidas. Primeiro, uma das coisas, o evangelho da prosperidade. Tem gente que está ao ponto de desviar porque não prosperou. Está ao ponto de sair da igreja porque não prosperou. Por quê? Porque ouviu que Deus prospera. E que todos que servem a Deus têm essa prosperidade. E que se você não está próspero, o problema é que você está em pecado, o problema é que você está na igreja errada, o problema, aí vem diversos problemas, mas Deus quer fazer todo mundo ficar rico. E quem falou isso? Onde que na Bíblia Sagrada fala que Deus quer fazer todos ricos? Todos. A começar da boca de Jesus, que disse, os pobres vocês sempre terão eles com vocês. A começar dos apóstolos, Paulo era rico, ele tinha que fazer tendas para manter seu ministério. Eles usam a doutrina paulina para falar sobre isso, e o Paulo não sabia disso. Agora, se Deus quer prosperar as nossas vidas, e nós temos a altura em Deus para isso, Ele vai prosperar. Mas nós não vivemos para que Deus nos prospere, nós vivemos para o Salvador. Está entendendo ou não? Porque talvez você não queira mais ser crente, porque você está querendo ser crente para ficar rico, e você está descobrindo que pode que isso não aconteça, e você não queira ser crente. Mas eu tenho um recado para você, da palavra de Deus: Salvador somente Jesus, e para chegar no céu, somente pela palavra que Ele traz a nós. Nós não estamos aqui cavando o poço para achar ouro, nós estamos aqui porque o Salvador nos trouxe para Ele. Nos últimos anos, temos visto o crescimento da pregação da prosperidade nos púlpitos das igrejas. Tal pregação consiste
em dizer ao povo de Deus que, se eles tiverem fé, poderão possuir tudo o que quiserem na terra. Aí eu já lembro do versículo, né? Isaías 1,19. Aí eles falam, não, Isaías 1,19 diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pois é. Como é que é o negócio? Como é que começa lá? Se quiserdes e me ouvirdes. Não, mas disposto todas essas coisas naquele que me fortalece. Mas e o contexto? Do Paulo que aprendeu a passar fome, aprendeu solidão, aprendeu na escassez. Ele está dizendo, eu aprendi, versículo 10 a seguir, tanto a ter fartura, quanto a ter escassez. E ele vai falando os contrastes, e aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar fome e posso comer bem, mas eu não posso é perder Jesus, porque nele eu venço. Mas a gente pega o versículo isolado e começa a inventar coisas. Se Deus é aquele que prospera todos, então Deus está sendo injusto com muitos. E eu sei que Deus não é injusto. E eu sei que Deus não quer prosperar todos financeiramente. E sei que a prosperidade de Deus primeiro não é dinheiro, é paz, alegria, justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ah, você vai ter um carrão, um carro esportivo, o seu primeiro milhão. Aí a pessoa vai para a igreja e testemunha que ganhou o primeiro milhão. Aí o outro vem e diz que comprou um carrão. Aí o outro vem, não sei o quê. Aí vem um irmãozinho lá e fala assim, irmãos, eu quero dizer que eu entrei nessa igreja vazio, sem sentido, Jesus me salvou. Tá bom, irmão, tá bom, traz outro aí, outro testemunho. Porque esse aí não é testemunho para essas igrejas. E este é o testemunho para o céu. Eu era perdido, agora fui achado. Estava condenado, mas agora fui absolvido. Jesus morreu no meu lugar, me salvou. Agora, você deve lutar para ter sua prosperidade com um coração puro e sincero, com esforço, sendo o melhor funcionário, o melhor patrão, fazendo da melhor forma, se esforce para isso. Mas antes disso, lute primeiro para morar no céu e para estar na casa de Deus e ser fiel a Deus acima de todas as coisas. Em muitas igrejas, esse evangelho da prosperidade tem se tornado único. E aí, sabe o que é interessante também observar? Que muitos nessas igrejas dão casas, dão fortunas. E quando muda para uma igreja séria, não consegue nem ser fiel dizimista. Mas lá, os camaradas fazem uma entrega de projeto. Nossa entrega de projeto foi 2.400 e pouco. Mais ou menos isso, né? Eles fazem uma entrega de projeto, dá 100 mil, dá 200 mil. Porque aí o cara fala assim, você vai trazer isso, eu rasgo a Bíblia se você não ficar milionário. Porque Deus vai abrir, porque Deus vai não sei o quê. Aí o camarada, ao invés de vir depositar uma ajuda naquilo que está sendo proposto, ele vem comprar a cota da sua bênção financeira. E Deus não negocia. Púlpito não é balcão. Então, é por isso que é a raiz de todos os males. Você não pode amar a prata. No contexto dos amantes de si mesmo, tem o amantes da prata. De Timóteo. Então nós temos que entender, meus irmãos, que é perigoso amar o dinheiro. E aí que vem o problema. Das igrejas anuncia-se o amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque eu não tenho um vestido melhor. E quem te disse que Jesus quer um vestido melhor para você vir aqui? Tem dias que a gente vai na igreja com um vestido pior, mas vai com um coração melhor.
E mesmo assim adora, glorifica o Senhor. E a diferença vai acontecendo no céu. Pastor, se eu fizer isso, Deus vai me dar 10 vestidos? Não sei. Mas uma coisa eu sei, você está pronto para ir para o céu. Está priorizando Deus, não está colocando essas coisas entre você e Deus. A melhor coisa da sua vida foi encontrar Jesus. A melhor coisa da sua vida foi encontrar Jesus. Laracamai, alegra por isso, adora por causa disso, seja fiel por causa disso. Você encontrou Jesus. Diga, eu já achei Jesus. E o resto, pastor? O resto que vier já está bom demais. Eu já achei Jesus. Eu já tenho Jesus. Eu já encontrei o Salvador. Ele já está em minha vida. Por isso que você tem que ter medo de amar o dinheiro. Lá em casa, cada vez que Deus nos deu uma evoluçãozinha, a gente tinha vergonha. Deus deu um carro melhor que o outro, né? Que a gente tinha uma Paratizinha, e Deus deu um Civic 2001, mais ou menos. E nós entramos nele, irmão, banco de couro, automático. O camarada que me vendeu ele, me deu 30 dias para pagar, e nem pegou cheque, nada. Falei, você é doido, eu nem te conheço. Ele, não, mas o senhor é digno de confiança. Olhando na cara do senhor, falei, uai, agora tem que pagar ele direitinho. Acabou. Voltou. Escreve aí que voltamos. Entende ou não? Quando, aí a gente ia entrar, aí eu liguei para o pastor Francisco, teve um negócio aqui, oportunidade, aconteceu assim, o que o senhor acha? Ele disse, meu filho, ou você não adquire aquilo que Deus te deu, que Deus tem te prometido, e muita gente vai falar, ou você perde o que Deus prometeu e as pessoas vão falar do mesmo jeito. Então eu vou ficar com o carro. E nós andamos umas 2 semanas com vergonha. O que as pessoas vão pensar? E era um presente de Deus. Por quê? Eu não estou falando isso para outra coisa, senão aquilo que Deus põe a gente fala, ok? Para você entender que quando Deus te der uma coisa, não tem a ver que você é melhor do que os outros. Você tem que saber que você não merece o que Deus deu. Não merece. Você merece a gravata aí não. Você merecia ir para o inferno. Você merecia estar lá na patota das noias, falando gíria, perdido. Mas Jesus te lavou. Agora ele tem uma gravata. Está meio sem jeito, que veio sem terno hoje, os irmãos, mas é porque também não sabia que ia subir. Mas tem, irmão, gravata para nós é outra história. Não é uma gravata que eu fui no casamento, não, eu sou agora um obreiro. Alegria. Eu já tenho Jesus e ele ainda me fez obreiro, meu Deus do céu. É por isso que a igreja, ela tem que ter medo de pregar prosperidade. Por quê? Porque prosperidade desvia muita gente. Entra no coração, aí o dinheiro passa a ser senhor da sua vida, e ele não pode ser senhor, ele tem que ser servo. Parece que tem gente que não está gostando desse estudo. Observa a diferença entre o ensino bíblico e o evangelho da prosperidade. O caso tem ficado tão sério que
em algumas denominações evangélicas, o evangelho da prosperidade se tornou doutrina, chamada doutrina da prosperidade. Ou seja, se fosse doutrina, Deus seria obrigado realmente a fazer todo mundo ficar rico, porque é uma doutrina. Mas não é doutrina, é bênção. A bênção da prosperidade. É que a gente ora aqui, Jesus abençoa, Senhor, dê a bênção da prosperidade, ajuda esta pessoa. Então, irmão, se você não possui carro próprio, é porque você não tem fé. Se não tem casa própria, é porque você está em pecado, não tem fé, e por isso Deus não te abençoou. É um absurdo, é uma heresia. Deus é que dá a nós o que Ele sabe, que nos dando a gente não se perde. Eu defendi a minha monografia de pós-graduação em ciência da religião. A minha monografia foi Prosperidade à Luz da Bíblia. E aí eu falo ali sobre o conceito de pai e filho. Se eu sou filho e eu me rendi a Deus, o tratamento é um. Se a pessoa não se rendeu e fica brigando com Deus, Deus pode prosperar como prosperou Jacó, desviado. Entendeu? Deus pode fazer só para provar para a pessoa que poder ele tem, mas que isso não vai ajudar em nada. Agora eu sou filho e ele é pai. E o meu negócio com Deus é a tua vontade e não a minha. É o que o Senhor quer e não eu. Quando o Senhor tem essa liberdade, entre aspas, eu digo porque Ele é livre, mas quando Ele tem essa liberdade de ser meu pai e me receber como filho, então Ele vai dar a mim só o que eu suporto ter. Porque eu não quero mais. É a oração de Provérbios, não me dê mais do que eu e nem menos. Senhor, não me deixe desviar dos seus caminhos. Não me dê tanto que aí eu vou virar as costas para o Senhor. Não faz isso não. Eu lembro da oração do nosso querido pastor Cícero Santana, Newton. Cadê o Newton que eu vi o Newton ali? O pastor Cícero Santana orando no monte, né? Aquele tanto de gente orando, e ele, Jesus, o irmão foi usado pelo Senhor em profecia, dizendo que o Senhor quer me dar um Monza. Naquela época Monza era Monza. Os irmãos da nossa idade entendem. Tinha um Classic ainda, meu Deus. Aí ele disse, Senhor, mas eu quero falar para o Senhor, se esse Monza for desviar, eu não quero não. Se ele for me desviar, eu não quero não, Jesus. Eu quero o Senhor. Que homem cheio do Espírito Santo. Nunca foi rico. Sempre tinha que juntar coisa para mandar para missão, juntar roupa ajudando os outros. Nunca foi rico, mas foi milionário de Deus. Sempre cheio do Espírito Santo, sempre quebrantado, ganhando alma, Deus dando visão do céu, já partiu para encontrar com Jesus. Nós queremos o que dessa vida, irmãos? Qual que é a nossa prioridade? Olha, Mateus 6, 19 a 21. Mateus capítulo 6. Estamos falando de heresias dentro da própria igreja evangélica. 6 de Mateus, 19 a 21. Não ajunteis, é um mandamento. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui está dizendo assim, não viva para isso, viva para o céu. É tão maravilhoso quando você equilibra as coisas. Você não está vivendo para a fortuna, você está vivendo para o céu. E aí as coisas da vida você vai lidando, vai trabalhando e vai dando glória. Trabalhando, dando glória. Quando você liga demais com os prejuízos, o carro fura o pneu. Miséria!
Sangue de Jesus te repreenda, devorador. Eu tinha um querido e tenho ainda, não sei quem, vocês não podem descobrir, que o carro dele era o diabo dele. Igual um outro aí, o diabo dele era a natureza. E aí, toda vez dava um problema no carro, ele, abobrinha, morcego, xingava. E cabra obreiro. E aí, não está aqui não, irmãos, não tenta revelar não. Aí, eu falei assim, no decorrer das coisas, Deus está usando esse carro para falar com você, hein? Ele, quê? Deus está usando esse carro para falar com você. Como assim? Se você parar de xingar e de brigar, esse carro para de ter problema. Ele olhou assim, fez, experimenta. Toda vez, ele consertou o carro, dessa vez que ele xingou de novo, foi a ventoinha do carro. Isso é um inferno, um negócio desse. Pá. Aí eu falei para ele, irmão, ele mudou a postura, Deus trocou o carro dele. Aí que está o negócio, o coração voltado no material. Eu lembro que nos carros que Deus ia me dando, pela misericórdia dele, que é dele, tudo é dele, sempre tinha uma batida quando eu saía com o carro. Aí vinha duas coisas importantes que acontecia. Uma é que tinha uma agenda na terra. E a outra é que alguém batia. E eu sempre certo. Graças a Deus. Né? Aí a última foi um motoqueiro, a última que aconteceu, foi um motoqueiro. E o motoqueiro veio e entrou na frente, bateu, amassou. E aí, cara meio bêbado, ele disse, foi até em Goiatuba, aí eu desci de lá, olhei o camarada, falou, que não sei o quê. Falei, tranquilo meu filho, cuida do seu prejuízo, eu cuido do meu, fica tranquilo, fica tranquilo, fica em paz, Deus te abençoe. Porque eu sei que Deus está provando eu, não é o motoqueiro, é eu. Deus não trabalha com motoqueiro, Deus trabalha com crente. Deus não trabalha com bêbado, Ele trabalha com cristão. Pode deixar, meu filho, estou entendendo. Fazia tranquilo, nem sentia pagar porque Deus provia tudo, testando o meu coração e dizendo para mim, não põe o coração nessas coisas. Está entendendo ou não? Então, meu filho, não é que você não tem que lavar esse carro mais nunca agora, mas não precisa ser todo dia. Não pode idolatrar. Mas também não pode desprezar, deu um probleminha, arruma. Equilíbrio. Está entendendo ou não? Existem pessoas de Deus que podem chegar a serem ricas, financeiramente falando, mas isso não é uma verdade para todos, nem para a maioria. O Senhor, em sua soberania, conhecendo o coração das pessoas, determina dar bens e dinheiro para uns mais do que os outros. Por quê? Porque Deus conhece cada um. Sabe a estrutura. Tem gente que se tiver dinheiro vira bicho. E se não tiver, manso. E aí Deus está trabalhando conosco. Sabe, nós temos que olhar para o céu e dizer assim, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor não deu mais do que eu preciso. Porque assim o Senhor está me conservando com o Senhor. Entendeu? Não quero derrubar o seu sonho de trabalhar. Trabalhe, faça, construa, faculdade, vá, cresça, seja o melhor funcionário, se torne diretor dessa empresa, faça alguma coisa, mas primeiro trabalha pelo céu, não põe o coração nas riquezas, saiba que Deus nos deu o pão nosso de cada dia. Quem está entendendo? Prosperidade é um conjunto envolvendo todas as áreas da vida, das quais o dinheiro é, na realidade, a menor parte. Irmãos, não entre nessa loucura do século 21, dos bens e propriedades. A prosperidade, que é uma situação de paz interior,
de segurança, de poder suar o suor do rosto com prazer, vencer as batalhas da vida a cada dia, encarar. Irmãos, nem sempre, infelizmente, é mais raro a alegria abundante estar num palácio. Olha o silêncio. Estou mentindo? Aí um quer que o pai morre para herdar. Aí a mãe morreu e a fortuna faz a família um matar o outro. Verdade ou mentira? E a gente fica lutando por essas coisas, perdendo o céu. Muitas vezes a alegria plena está mais num casebre do que num palácio. E a gente fala que em nome da alegria a gente quer ser rico. Seja o que Deus quer que você seja. Mas antes de tudo, tenha paz, tenha alegria que só o Senhor dá, tenha certeza de fé, tenha segurança. Nós aqui sempre ensinamos que não servimos Deus para ficar rico, nós servimos Deus para morar no céu e ver a face de Jesus. Amém? Outra heresia, aqui pegou mais ou menos, né? Outra heresia que se prega nas igrejas, o triunfalismo. E por causa disso aí vem as outras heresias, o determinismo. Eu determino, irmão, esse determino só traz confusão. Esse Carlinho aqui, ó, cabeludo, hein? Era calvo. Aí o Carlos, ele quer esse prédio da esquina ali, da oficina. Aí ele passa lá na porta. Eu determino, em nome de Jesus, que esse prédio é meu. E a tua palavra diz que tendo fé, se não duvidar, aí vai eu lá no prédio, sem saber dele, e vai. Eu determino que esse prédio é da igreja. Aí vem o irmão da igreja fulano de tal, para você não conjecturar muita coisa, e põe um pé lá da igreja também, e diz, eu determino que isso aqui será da igreja. Irmão, Jesus vai ter que fazer um conselho com o céu para ver, e aí, qual que nós vamos garantir? Não é eu determino, irmão. Senhor, se o Senhor quiser, abençoa para que isso aqui seja meu, isso aqui seja da igreja. Se não, arruma outro lugar, Senhor, me abençoe, me ajude. Eu estava chegando numa cidade para pregar esses dias, lá em Itaguaru, né? E na entrada tinha um bar assim do lado direito, esses dias agora. E aí um irmão foi comigo, aí na entrada da cidade eu falei, fecha esse bar. Nome de Jesus. Aí o camarada já começou a falar, mas o dono do bar, falei, dá um emprego para ele justo e prospera mais do que tem prosperado nesse bar. Aí ele, Então, quando você quer alguma coisa para tirar de alguém, deseje o melhor em cima daquilo que vai ser tirado. Não é triunfalismo, é meu, eu determino. Não, irmão, nós temos que passar a buscar de Deus discernimento para a nossa vida cristã. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que é por causa disso que a gente vai ao fracasso. E a gente lutou para isso. Entende ou não? A gente luta por aquilo que sabe que está exagerado, que não precisa, e quando tem é a causa do fracasso. Tem famílias que hoje construíram seu sobrado, uma casa linda, uma área tremenda, e quando terminou a família estava separada. Porque eles colocaram fazer o prédio tão mais importante que sair de noite, dar um passeio, curtir um ao outro, dar atenção um ao outro, tudo era contas e canetas. Você não precisa de um sobrado, você precisa de um lar. Depois, se Deus quiser, o sobrado. A gente pega tesouros, põe de lado e começa a pegar latão e colocar no lugar dos tesouros. Está entendendo ou não? Mas sobre o triunfalismo,
é um assunto que tem chamado muita atenção. Tem sido pregado e ensinado em algumas igrejas que o cristão nunca perde, nunca falha, não pode sofrer. Prega-se sobre o triunfo absoluto e não se prepara o povo para os embates da vida. Não prepara o povo para enfrentar dificuldades. Ah, mas eu não tenho Jesus? Tem. Você não tem fé? Tem. E Jesus não é todo poderoso? É igual e é todo poderoso para o Paulo que morreu degolado. Mas ele não tem poder de destruir os meus inimigos? Tem, como era poderoso para destruir os inimigos de Israel, mas certa ocasião resolveu entregar Israel nas mãos dos inimigos. Você não manda em Deus. Você não é dono do seu destino, Deus é dono. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tereis ali é repetitivo. Você vai enfrentar sempre na sua vida aflições. E muitas são as aflições do justo. Nós padecemos porque temos Cristo. Uma das provas que alguém tem Jesus é a perseguição com essa pessoa. É o sofrimento dessa pessoa nessa vida por causa de justamente ser luz nesse mundo. Embora eu digo e confio muito nisso, que um crente tem dois corações, um para alegrar o dia inteiro, o outro para sofrer por amor a Jesus. O grande mal desse evangelho triunfalista, meus irmãos, é não preparar o povo de Deus para as adversidades, deixando as ovelhas sem estruturas para isso. O que diz 2 Timóteo 3,12 é importantíssimo. Todos os que piamente querem viver em Cristo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, meus irmãos, além disso, associa-se toda adversidade e problema ao pecado. Irmãos, o pecado leva as pessoas aos problemas? Sim. Aos problemas? Sim. O pecado é a causa de separação nossa com Deus? Sim. O pecado, ele é aquilo que leva-nos para o inferno? Sim. O pecado é tudo que não presta. Só que Deus prova os ungidos. Deus prova os santos. Deus provou o homem mais perfeito da terra na época de Jó. Viu meu servo Jó? Não tem homem igual a ele. E também não teve homem que sofreu igual a ele no tempo dele. E ele era fiel, justo, correto. É aquilo que Deus, usando Jeremias no capítulo 17, fazendo ele descer ali, 17, 18, no livro de Jeremias. E ele diz, veja lá, o oleiro está trabalhando, o vaso quebra na mão do oleiro. E o oleiro começa a refazer o vaso, e a pergunta é, Jeremias, diga ao meu povo, pergunte ao meu povo, se eu posso fazer com eles o que esse oleiro fez com barro. O problema é que a gente não deixa Deus trabalhar conosco, a gente desvia. A gente sai do propósito. Desvia, pastor, estou na igreja até hoje, uai. Pois é, mas parou de orar como deveria. Parou de jejuar como deveria, parou de santificar como deveria, parou de dar crédito à palavra como deveria, parou de andar na direção como deveria, desviou. Essa é a questão. Deus está trabalhando conosco. E provas, muitas delas nós enfrentamos não porque não temos fé, mas porque temos fé. Deus falou para Satanás, Jó, ele vai me servir, não vai me negar não. Jó tem fé. Deus achou em nós graça para fazer o que está fazendo, trabalhar como está trabalhando. Então se alegre em Deus,
Dê glória a Deus. Diga, faça o que o Senhor quer fazer. Saiba que na vida cristã haverá momentos de dores, de tristezas, de perdas, de aflições, porque nós amamos Jesus, porque nós seguimos Jesus, porque nós vivemos pela fé. Jesus disse em João 15:19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Se eu sou de Deus, o mundo não me ama. Pronto. Pregar que não há perda nem sofrimento é um engano, uma mentira, contrário ao próprio Evangelho. Verdade é que não será sempre sofrimento, mas ele existirá. Há muito ganho, mas também há perdas. Há muitas alegrias, mas também há tristezas. Existem refrigérios, existe um mover do Espírito Santo sobre nossas vidas. É por isso que Jesus, 16:33 de João, ele não termina falando de aflição. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, o vencer que está para nós, não é o vencer sem problemas, é o vencer com problemas. E por que isso, pastor? Porque eu sou quem sou. Como assim? Eu só mudo com problemas. O primeiro plano de Deus não deu certo por causa de nós, não por causa dele. O plano era perfeito. O homem no jardim, uma mulher no jardim para esse homem. Ele amou aquela mulher com todo o seu coração. Os dois agora iriam ter o seu relacionamento, filhos e encher a terra de gente. Tudo planejado. Mas aí, irmão, o homem não soube lidar com isso. A mulher não soube lidar com isso. Não toma do fruto. Aquele ali? Mas espera aí, Eva, tem 300 frutos para cá, mas aquele ali que não pode? Mas você nem conheceu os outros. Não, mas aquele ali? Esse é o nosso problema. A gente tem que tomar do fruto, tem que sair do jardim, tem que enfrentar os espinhos para poder aprender a viver. Está entendendo ou não? Está difícil entender? A questão é, eu preciso ser trabalhado. Eu não sou gente boa, não. Eu preciso ser trabalhado, transformado cada dia. Para aprender a ouvir Deus, para aprender a obedecer a Deus. Aí vem aí o Salmo 119, 67, que eu cito muitas vezes. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Por quê? Porque a aflição trabalhou em mim a submissão a Deus. Então, triunfalismo? Não. Outra coisa, tudo bem até aqui? Menosprezar os frutos pelos dons e talentos. No nosso meio, a gente valoriza muito mais quem tem os dons de Deus do que quem tem o carisma de Deus. O fruto do Espírito. O camarada que tem dons, multidão segue ele. E muitos destes não trata bem ninguém, é bruto, não atende pessoas, chega no meio do culto e sai antes do culto terminar para não ver ninguém. Se tiver igreja com a porta por trás, ele chega na porta de trás e sai pela porta de trás. Não gosta de sentar junto com os outros, não atende ninguém pessoalmente pelo telefone, tem que ser a secretária ou o secretário. E a multidão seguindo. E seguindo. Nós seguimos os dons e Jesus mandou seguir o fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. E se o fruto é bom, a árvore é boa, porque a árvore é boa, então o fruto é bom. E eu vou para aquela árvore. Nós temos que seguir a árvore boa. Seguir quem segue Jesus, imitar quem imita Jesus.
Um outro erro que está infelizmente tornando-se comum nas igrejas cristãs é permitir que os dons e talentos de uma pessoa tenham maior importância do que os frutos que ela produz. Os dons e talentos são concedidos por Deus a um indivíduo por sua infinita graça e misericórdia, conforme a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado. Os frutos são dados dos homens para Deus. Desse ponto de vista que nós estamos vendo aqui, os dons Deus traz ao homem para que o nome de Deus seja glorificado. O fruto é eu levando a Deus o que ele merece receber. Produzir frutos de justiça. Nisto é glorificado o meu Pai, João 15, em que deis muito fruto. Então, os frutos são dados dos homens para Deus, mostrando respeito, mudança real de comportamento, manifestando fé e confiança no único Senhor e Salvador de nossas vidas. Dom é de Deus para o homem, pela graça, fruto é do homem para Deus, pela conduta. Aí vem Mateus 5, 14 a 16 por ali, que nós somos sal e luz. E aí, quer ver? Abra aí para nós lermos. É bom que é estudo, né? A gente tem a mania de ficar citando e não vai. Hoje é estudo, abre a Bíblia. Você que está pela internet, voltou aí conosco, abre a sua Bíblia. 5:13 a seguir, fica melhor. Glória a Deus. Olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal for insípido, ele é jogado fora. Se nós não formos sal, nós vamos ser pisados pelos homens, jogados fora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Olha aqui, é aqui que nós chegamos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O fruto glorifica meu Pai. O fruto chama a atenção dos outros para que eles saibam que Deus está em mim e Deus pode estar neles também. Então, meus irmãos, os dons e talentos nunca podem substituir os frutos, pois não é pelo dom que alguém é conhecido pelo Senhor. Vamos lá, abra lá, Mateus capítulo 7, está aí bem pertinho. Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Pergunta de regra de hermenêutica: quem entrará no céu? Aquele que faz a vontade do Pai. Então, continuando, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? Dons. E em teu nome não expulsamos demônios? Dons. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dons. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que não produzem fruto. Porque o fruto do arrependimento, fruto da justiça, fruto da santidade, o fruto da obediência a Deus. Está entendendo? Está fácil de entender? Não converse agora, por gentileza. Isso aqui é importante para a sua salvação, para a salvação dos seus filhos, dos nossos filhos. Veja que Jesus se referiu ao que nós hoje damos maior importância na igreja: profecia, expulsar demônios, operação de maravilhas e milagres. Depois completou que
por esses dons ele não conhecia aquelas pessoas. Mas se alguém quer ser conhecido pelo Senhor, deve produzir bons frutos, como está escrito em Mateus 12:33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Diga, eu tenho que produzir fruto. Olha o que disse João Batista em João 3,8, já citado aqui: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Meu irmão, você não está numa seita, você não está numa reunião do Rotary Club, você não está na casa da sua tia, da sua avó, da sua mãe, da sua sogra, você está na casa de Deus, e você serve a Deus. Não brinque de estar diante de Deus. Acho que entre as piores coisas na eternidade, é alguém chegar e ser condenado tendo vivido na igreja. Misericórdia. Está acontecendo uma inversão de valores nas igrejas. Menospreza-se o fruto em favor dos dons. Assim existem pessoas que, apesar da vida errada e devassa que levam, continuam nos altares das igrejas, pregando e louvando e cantando e levando multidões após eles. Irmão, a gente que faz a obra de Deus, conhece bastidores, controla a criança, pega a criança na mão e faz o que o pastor ensinou, por gentileza. Nós conhecemos os bastidores. O que tem de gente ganhando 20 mil de oferta, e o que ele ganha de oferta ainda continua gastando com prostituição e droga, e as multidões no delírio. Onde está a mudança de vida, os frutos bons pelos quais a árvore é conhecida? Por causa de um dom, risca-se partes da palavra, e o que está escrito em Romanos 2, 21 e 22? O que está escrito lá? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Paulo, quando ele está escrevendo, ele está se referindo aos judeus, mas agora nós temos a Bíblia para nós. A Bíblia é para nós. Diga, a Bíblia é para mim. Então não vem com essa que você prega, mas não vive o que prega. Por isso que é o que nós fizemos aqui, reunião dos grupos da workshop. Nós falamos, antes de sair e visitar, antes de fazer qualquer coisa, você tem que viver para Deus, sem pecado, em santidade, com vida correta diante do céu. Primeiro é a sua vida com Deus. Quando Deus manda escolher diáconos, Ele fala de boa reputação. Quando Paulo escreve a Timóteo, você tenha testemunho diante dos fiéis, testemunho para com os de fora. Nós temos que ser igreja verdadeira. A igreja verdadeira não vive no pecado. A igreja verdadeira não vive querendo mandar em Deus e ordenar. A igreja verdadeira não diz para Deus, estou ponto de desviar. A igreja verdadeira não diz, eu vou para a igreja o dia que eu quero. A igreja verdadeira, ela tem vida no Espírito. Ela tem vida em Cristo. Estão me ouvindo? Estão entendendo a palavra de Deus? Então não tem que ficar adolescente mandando recadinho para outro adolescente, vamos ficar, vamos amar. Meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, Deus está vendo. Não tem que ficar atirando para lá e para cá, não sei se essa me namora ou outro eu vou namorar não sei o quê, e atirando para ver o que dá certo. Converte a sua vida, seja espiritual. Deixa Deus. Mateus 23, 4 a 7 diz assim: pois
falando dos fariseus, atam fardos pesados e difíceis de suportar e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Cresceu aquele negócio do egoísmo, quero aparecer. Uma vez nós fomos pregar num lugar, o Jesuel foi comigo, e aí tinha uns cantores cantando lá, daqueles cantores mais famosinhos, aí tal, não sei o quê. E aí ele conversando comigo, aquelas conversas, meu pastorzão, mas não sei o quê, e não deram moral para o Jesuel não. Falei, vai ter troco. E tal. Aí a hora que viram o Jesuel, o cara sabendo que ele era pastor de uma igreja, um negócio assim. Aí eles voltaram para o lado do Jesuel. Mas não sei o que e tal, não tinha dado moral nenhuma, era assim. A hora que viraram para o lado dele, ele falou, não sei não, irmão, sei não. E virou as costas. Os camaradas, sabe que tem um politicamente correto? Sabem, politicamente correto? Agora eu tenho religiosamente correto. É tirar lá no Rio Grande, tirar o chimarrão que cai no terno do presidente para ele te elevar. Puxar a farinha para o seu lado. Faz isso não. Se o homem te levantar, não vai ser bom para você. Deixa Deus te levantar. Seja fiel, seja honesto, faça a sua parte, faça para Deus ver, Ele fala. Em nome de Jesus. E eu posso encerrar, vocês me dão 5 minutos? Além disso, irmãos, infelizmente, tem outra coisa. E isso são heresias ensinadas. Amar os sonhos mais do que a Deus. Tem gente, porque o sonho não realizou, deixa Deus. Então quem que ele está amando mais? Tem gente que porque Deus não abriu a porta, eles deixam Deus. Tem gente porque Deus fechou a porta, eles deixam Deus. Amam mais os sonhos, amam mais o emprego, amam mais os bens do que a Deus. A igreja de hoje é assim, em muitos lugares. Se o marido sair de casa, os dois desviam. Ama mais tomar a decisão por si do que obedecer a Deus. Porque são egoisticamente voltados para os seus sonhos. Eu vou separar desse casamento porque o meu marido não muda. Se fosse convertido, diria, vou pagar o preço para Deus mudar ele. Não, mas eu já orei 20 anos, eu tenho testemunho de gente que orou 40 anos e Deus converteu. Mas eu nunca vou fazer isso. Precisa ter um encontro com Deus. Porque ninguém obrigou a casar. Ninguém pôs o revólver na cabeça. Então vocês que ainda não casaram, tem 4 aqui diante de mim. Fala Jesus. E tem mais 2 logo atrás. 6. 6 que ainda não casaram, vocês estão no melhor lugar para tomar a decisão certa. Casar com uma pessoa de Deus, honesta, de caráter, para não enfrentar a vida lá fora. Esse negócio do namoradinho, passar a mão aqui, passar a mão ali, dizer, não, é porque você só prova que me ama se deixar no seu fogo. Rapaz, você me respeita. Você só prova que me ama se me respeitar. Não vem com essa conversa fiada, não. Aí conversa, daqui um pouco 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e sem história. Fica com Jesus para você ver. Ame a Deus acima do seu sonho de casar. Ame a Deus acima do seu sonho de separar.
Está bravo, pastor? Não, estou não. Isaías 55, 8 a 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos são do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu tenho coisa mais elevada, eu tenho coisa melhor, mais vida. Jesus disse em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, riqueza. Aqui ele está fazendo uma afirmação, ele não está dizendo que a gente não pode fazer isso com a possibilidade de poder fazer. Não, ele está dizendo, não tem como. Ou você serve um ou outro, é o contexto está dizendo. Você vai amar um, não tem como você agradar os dois senhores. Ou escolhe um senhor para agradar. E a gente não ama os nossos projetos, e mesmo que nós fizemos um projeto de vida, que nos organizamos e apresentamos ao Senhor, aquele projeto é apresentado ao Senhor para Ele fazer o que Ele quiser. É a vontade dEle. É o sonho dEle. É o propósito dEle. Assim como se Jesus falar para você, tem uma pessoa esses dias atrás, que Deus falou para ela, que queria dar um marido para ela, e ela é daquelas pessoas que não quer marido. Eu falei para Jesus, Jesus não quer não. Eu falei, você cometeu um erro. Porque se Jesus falou que vai dar, é porque sabe que você precisa. E aí você aceita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus me guarda, a minha me faz perder. Então, quando Deus te disser alguma coisa, não fale besteira. Não abra a boca para dizer, não quero Jesus. Se Ele falou, que coragem é essa sua? Você tem essa coragem? Eu não tenho. Porque o que Deus fala é a melhor coisa que existe para a minha vida. Ainda que seja o que seja. Deus falou, é com Ele e comigo e pronto. Está entendendo ou não? Diga, não tem como servir a dois senhores. Então não vem com essa aqui de falar, eu determinei que nesse ano, não sei o quê. Olha, se não acontecer em 30 dias, para com isso. Se renda ao Espírito Santo do Senhor. Seja servo para glorificar Jesus. E deixe Ele escrever seus passos. E não fala besteira mais. Esse evangelho de busca incessante de sonhos e objetivos particulares, em detrimento do coletivo, relacionados com a igreja de Cristo e sua obra, o amor aos bens terrenos, em detrimento do amor pelos bens espirituais e eternos, a ideia de que toda a plenitude da vida se realizará na terra, a falsa imagem de que Deus é um mordomo que é obrigado a servir a pessoa de tudo o que ela quer, em detrimento da verdade cristã que ensina, nossa real função, somos servos chamados para servir a Deus. Camarada lá, eu fiz um post, uma pessoa compartilhou, e o camarada escreveu lá, um post lá sobre ser servo. Lute para ser servo. Não, isso é coisa do tempo dos judeus, nós somos filhos. O cara refutando. Mas me deu uma vontade de responder. O próprio Jesus foi servo, eu não vou ser. O próprio Jesus disse, eu vim para servir. Irmão, começa a servir para você ver. Sabe quando é que Jesus fala, você fez para mim? Ele diz, quando você fez a um dos meus pequeninos. Começa a servir para você ver. É por isso que o diabo levanta contra. Então, é por isso que surgem muitas depressões e ansiedades loucas, nesse tempo, dentro das igrejas. Por quê? Porque querem que Deus faça e não abre mão que Ele não faça. Querem, tem que fazer. Deus, o Senhor tem poder, aí eu creio, aí eu tenho fé, sua fé não manda em Deus. Sua fé não determina nada. A fé verdadeira é de olhar para o céu e dizer, eu me rendo, surrender.
Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. O Senhor sabe me salvar, o Senhor sabe me libertar, o Senhor sabe me abençoar. Fique sobre os pés. E outras tantas heresias. Nós vamos falar mais uma terça-feira dessas heresias, porque fica bom. Tanta coisa que está acontecendo por aí, e nós temos que nos livrar dessas coisas. Eu quero morar no céu. Tem alguém aí? Vamos orar e nos guardar. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coloque Ele em primeiríssimo lugar na sua vida. Não abra mão da palavra. Você não será salvo porque está numa igreja. A salvação é em Cristo Jesus por sua palavra. Então temos que estar na igreja. Mas antes disso, estar em Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta noite, a experiência que tivemos. Obrigado porque o Senhor nos instrui, nos acorda, nos desperta. Obrigado pelas famílias aqui reunidas e as famílias que estão pela internet, conseguiram voltar. Continue guardando as mentes, a fé de cada um. Tira de nós os fetiches, tira de nós estas coisas erradas, as heresias. Nos ajuda, Senhor, queremos chegar no céu. Lava as nossas mentes, as nossas vidas, Senhor. Faça-nos prontos para o céu. Faça-nos luz. Faça-nos sal. Faça-nos como astros brilhando no meio de uma geração perversa. Ajuda, Senhor, ajuda. Dá-nos discernimento. Dá-nos entendimento da palavra. Não deixe o engano. Não deixe as heresias, apostasias, as doutrinas de homens e demônios. Nos ajude. Nós rogamos juntos em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Entenda, meus irmãos, tem as doutrinas fundamentais da Bíblia, e nós temos que viver essas doutrinas fundamentais para a salvação. Doutrina da salvação, da justificação, da adoção, doutrina da teologia, do estudo, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, a cristologia, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Nós temos que nos inteirar disso. São matérias que a gente ensina no discipulado, que a gente tem que viver, tem que ter. Tem coisas que a gente discorda uns dos outros e é normal, por causa dos tantos versículos que falam tantas coisas. Calvinismo e arminianismo, não vai ter acordo. Não vai ter acordo. A Bíblia tem 31 mil versículos, 31, 193, 173, e nenhum se convence do outro. Mas se eles forem fiéis até a morte, vai herdar a coroa da vida. Então não é fundamental, desde que seja fiel até a morte. Então não vamos entrar em discussões sobre nada, mas vamos procurar santificar as nossas vidas em Cristo Jesus. Ok? Irmãos, amanhã nós vamos começar o banheiro. E cadê o Juliano? Eu vi ele chegando atrasado. Manexo. Fica firme, Juliano. E aí, o Maico arrumou um emprego, glória a Deus. Não vai poder vir amanhã. Mas é o Paulo, o Bruno, que já vão vir, né, Paulo? Vai dar uma mãozinha. Uma mãozinha. Tem alguém, uma pessoa a mais que poderia vir amanhã, 8 da manhã, 10 para as 8? Guilherme. Pronto, fechou o pacote. 10 para as 8, Paulo. O Juliano falou que vai estar na porta, então não deixa ele na porta, não.
Vamos orar pelas pessoas que têm pedido oração. Glória a Deus. Então tá bom. Vamos orar então aqui, vamos orar, irmãos, pela irmã Maria Cecília, mamãe da Débora, da Rosana, que os médicos disseram que o estado é gravíssimo e não tem como reverter se não for por uma obra do céu, né, irmã Débora? E aí, mas Deus está no trono, né? Se Deus quiser, Ele faz. Vamos continuar orando, vamos orar continuamente pelo papai também do irmão Diácono Alexandre, irmão Antônio Max, eu estou sempre orando, em nome de Jesus. E o Ian está precisando das nossas orações, toda a família, a Wélida também está precisando demais, mais seus pais, e nós estamos orando e vamos continuar orando. Vamos orar por essas vidas, meus irmãos. A irmã Tereza Pereira está glorificando a Deus porque foi curada de uma infecção na boca no dia em que tomou a Santa Ceia. Lembra que nós falamos aqui que Deus ia curar? Como Deus é bom, e você que tem fé e recebe, Deus confirma. Isso é maravilhoso. Parabéns, irmã Tereza. Senhor nosso Deus e Pai, oramos por essas vidas agora, com muita fé, Senhor, sabendo que o Senhor tem um poder para fazer milagres. Visita a irmã Maria Cecília com teu poder, com tua glória. Em nome de Jesus, toca nela nesta hora. É tua filha, é tua serva, e nós pedimos uma ação do céu, em nome de Jesus. O Senhor tem um poder para mudar todo o quadro, toda a história, e nós colocamos ela nas tuas mãos. Não deixa sofrer, confirma a obra. Visita o Antônio Marques, da cabeça aos pés, continue a unção da cura, do milagre, da libertação, do sarar, da mudança. Dá a ele a bênção sem sequelas, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoe Ian, Leão, a sua família, seus amigos, a Irli, Senhor. Faz as obras, ó Deus, estende as mãos. Abençoe o irmão Hélida, seu pai, sua mãe, seus parentes. Ajuda, Senhor. Queima com fogo todo o mal, traz a vitória. Da vitória, a irmã Kátia Mochita, Senhor, que vai continuar o seu desafio, e a graça do Senhor continua sobre ela. Abençoa a irmã Michele Chaves, continua o milagre sobre a vida dela, a casa dela, o Green Car, a vitória. Abençoa Emanuel, Guilherme, Ana Pescara, meu Deus, toca agora. Danilo entubado com Covid, Cláudia Andrade, Aparecida Andrade, Covid, Senhor, faz um milagre. Lucimar de Paula, abençoa seu lar, abençoa Fábio, Johnny, Miguel e Arthur, abençoa Patrícia Gomes, a sua filha Ana Beatriz, abençoa Aparecida Gorete, Edmilson, Covid, Reginaldo de Souza, salve e liberta, Ronildo Jales e Lilian Cristina, salva, abre porta financeira, faz a venda. Marcos Rodolfo, salvação, libertação. Geraldo Siqueira e família. Michele Tiago, salvação, libertação. Marisa Delfes e família. Repreende a gripe forte, o mal, queima. Em nome de Jesus. Luciano, repreende a Covid. Sônia Vasconcelos, abençoa os irmãos e a família. Irmã Maria, o Covid arranca. Maria Hilda, tira os males, a artrose. Hudson, salve e liberta. Joyce Luiza, cura da mente. Luiz e Frederico, restaura, meu Deus, liberta. Júlia, cura da alma. Ana Luísa, libertação. Toca Jesus, faça o milagre. Empresa ANP, solução de uma causa. Marlene Mendes, liberta. Abençoa sua vida espiritual, sentimental. Daniela Derrame, tira. Em nome de Jesus. Diana, abençoa seu papai, faça o milagre, arranca o câncer. Regina Ribeiro, salve e liberta a família.
Carlos Henrique, meu Deus, parente da irmã Lucilene de Goiânia, faz a bênção sobre a vida dele no seu aniversário. Alessandra Ribeiro, liberta da depressão, restaura o lar. Samuel Ribeiro, liberta dos vícios. Enoque, salvação. Jurandir, parente da irmã Elaine Poloniato, repreende a Covid, tira do entubamento. Ian Leão e família. Regina Célia, salva, liberta a família. Visita o filho João Pedro e o marido Ederaldo. Opera as tuas bênçãos agora. Opera os teus milagres agora. Visita, meu Deus, Jair Creuza. Visita, meu Deus, Rodrigo, Suziane, Yanes. Visita, meu Deus, Univaldo, irmão Exaltino, irmão Geraldo, irmã Nildete, Divina Ivonete, Maria de Freitas. Faz a obra, toca nessas vidas. Repreenda, meu Pai, todo mal, cura agora. Abençoe irmã Carla, a família, restaura. Abençoe, meu Pai, vai tocando, dá vitória do céu, cura agora os enfermos, cura agora esta pessoa que acredita que o Senhor está curando, em nome de Jesus. Cura, não precisa cirurgia, faça acontecer o milagre. Abençoe esta casa, manda a provisão, abre a porta que ela precisa financeira, ajuda esta vida que está orando. Nós cremos nos milagres, por isso oramos. Visita, meu Pai, visita todos os pedidos dessa caixa de oração. Todos que estão orando pela internet, sejam abençoados e visitados, em nome de Jesus. Igarabai, Gandarabás, Danamassure Pacachatai. O mal que está na terra não pode contra aquele que está no trono. Oh, Rebandaravachai. Ele estende a mão e as maravilhas acontecem. Ele ordena do trono e as curas começam. Bassacamanda, Urabatarabacharabacatanamashamdai. Ele manda dos céus e o Espírito enche na terra. Urabachamandaraca. Recebei, recebei, recebei a ação do Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá saúde a Edelmira, confirma a saúde e a bênção para a sua família, seus parentes, cuida de tudo. Quem concorda, diga amém, Senhor. Glória a Deus. Ivani Souto, bendiciones, hermano, Deus bendiga. Bem-vindo, Deus abençoe. Vamos encerrar. Na cantina hoje tem alguma coisa? Caldo de milho com muito frango? Muito frango. Comprando um caldo, ganha uma gelatina de morango. Não. Ele falou que é o mesmo caldo de terça-feira passada. Vai perder esse caldo. É a mesma pessoa que fez o caldo na terça, fez esse. É uma delícia a propaganda que está sendo feita. Tá bom? Curva a sua cabeça e fale em mistério. É verdade, tá vendo? O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com toda a igreja na terra, agora e para sempre. E os que recebem com alegria vão dizer: amém. Deus abençoe, tome assento todos, por favor. Internauta, heresias, apostasias, espírito do engano, doutrina de homens, doutrina de demônios. Cuidado, é o trilho da palavra que nos leva para o céu, e o Salvador é Jesus Cristo. Deus te abençoe. Cadê o Mário? Está aqui? Mário, cadê você, Mário? Mário Silva, cadê você? Olha lá. É aqui firme, pensei que tinha voltado. You welcome here, my brother. Vamos dar bem-vindo ao Mário, dando glória a Deus. 1, 2, 3.